Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal depois de muito tempo, né? Mas como vocês sabiam, no meu último vídeo a gente descobriu que eu ia ser mamãe pela segunda vez de uma menininha. E hoje eu vim meio que fazer um desabafo, né? Não é uma reclamação, não, é um desabafo de como tá sendo com os dois. E eu tô querendo também voltar com o canal, né? Mas antes de eu começar o vídeo, começar conversando um pouquinho com vocês, né? Vocês que são mamãe também, viu? Comentam aqui, comentem, né? O que vocês estão passando também, que eu sei que a maternidade não é fácil. Né? Eu entendo sendo mãe de 1, 2, 3, 4, né? Todos têm seus desafios, né? Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal aqui, tá? Que eu quero estar voltando com tudo, mostrando a rotininha com eles, né? Ainda não temos certinho, mas vamos começar. Deixa aqui seu comentário, tá? Se inscreve no canal, como eu já falei. E vamos lá, né? Bora pro vídeo. Então, pessoal, é mais assim um desabafo, assim, né? A vida da mamãe aqui. Eu tô até sentada no quartinho deles aqui, que eu consegui colocar eles pra dormir. Agora é 1h da tarde, 1h30, na verdade. Um pouquinho mais tarde. Mas foi agora que eu consegui colocar pra dormir, porque eles estão bem fora de rotina, sabe? Bem fora de rotina mesmo. Tanto o Rael, né? Que quem me acompanha pelo Instagram via que às vezes o Rael ia dormir. O Rael melhorou ainda, que o Rael ia dormir 3 horas da manhã, quando eu tava grávida. Às vezes só andando de carro. Não sei se vocês, mamãe, já passaram por isso, mas o Rael era assim. Ele mamava e às vezes ele não dormia, ele tinha muita energia. E daí, o que acontecia? A gente saía de carro porque a gente já não tava aguentando mais, né? Tipo, tentar fazer dormir, fazer de tudo. E ele não dormia. Então a gente saía de carro, dava uma volta, o réu dormia. Aí quando eu engravidei da minha nenê, que é a Lizzie, é... quem me acompanha no Instagram já conhece, né? Aqui no YouTube eu não trouxe ainda, mas eu vou apresentar ela pra vocês. Agora eu coloquei ela pra dormir, mas no próximo vídeo eu apresento. Então, quando eu engravidei da Lizzie, foi um pouco mais difícil no final da gravidez, por conta de eu já tava com dor no corpo, o Raelzinho pedia muito colo, eu já não aguentava tanto por conta da barriga, né? Ele era grande. E eu, miudinha, então eu já não aguentava pegar ele tanto no colo, era mais o dia que pegava. E o dia que saía mais passear com ele à noite, assim, dar a volta pra ele dormir. Quando ela nasceu, eu vou contar um pouquinho, né? Não é só um desabafo, vou meio que contar pra vocês. Quando ela nasceu, eu parei, né? Como eu tava na minha dieta, né? Eu parei de sair, porque daí eu não peguei sereno, né? Eu não sei se vocês seguem uma dieta, mas a minha eu segui, que eu não pegava sereno. Resfriado, não pisava no chão gelado, coisa assim, pra não ficar com dores, sabe? Nunca, sempre de meia também, sabe? Nada, sempre no quentinho, eu não pegava nem o sereno. Aí o Rael começou, nos primeiros ali, no primeiro mês, na verdade, que a Liz está com 3 meses. No primeiro mês, o Rael tinha que sair ainda com ele de carro. No segundo mês, o Rael foi dando uma melhoradinha, sabe? Em ele cansar, acho que mais, não sei o que foi que mudou ali, mas agora, sendo que ele tá dormindo sem precisar sair. Graças a Deus. Não precisa sair dar uma volta com ele de carro, sabe? Tá muito mais fácil. Agora chega no horário da noite e eu já tô, né, esgotada por cuidar de dois e, tipo, eu deito do lado dele ali. Quando eu vi, eu já dormi. Na hora que eu olho, o Raio já dormiu também. Às vezes seja isso, que às vezes a gente era mais agitado com ele antes e ele não dormia, né? No período ali da noite, né? Que eu deixava, ele já dormia tarde, tipo 11 horas, que eu começava a fazer ele querer dormir, né? Porque o Rael sempre às 11 ele dormia. Ao momento que ele começou a acostumar a andar de carro pra dormir, a gente ficava tentando fazer ele dormir 1h da manhã, 2h da manhã, e ele não dormia. Teve vezes que eu tava grávida, ele chegava 3 horas da manhã que eu não queria sair de carro. E às vezes precisava sair, daí ele ia dormir, porque ele não deixava. E como eu já trabalhava, então era muito difícil, né? Ele trabalhar com sono. E eu grávida, eu tinha mais sono, né? Então foi isso, gente, sabe? O que eu quero meio, né, desabafar, assim, contar, na verdade, né?
E ele parou com isso, sabe? Parou de ter que ficar saindo de carro. Só que agora tá um pouquinho. Tá difícil ainda por conta da Liz, né? Ela tem horarinho de dormir já. E o Rael não tinha horário de dormir. Ele, né? A gente colocava pra dormir. Ah, todo mundo julga, né? Dizem, coloque 8 horas pra dormir que você vai ver, ele vai dormir a noite inteira. Várias vezes eu tentar colocar 8 horas. Ele dormia. Ele não dormia de dia, aí 8 horas ele ia dormir. Ele tem que tirar pelo menos uma soneca no dia, porque senão à noite é uma criança. Uma criança, eu digo literalmente, né? Porque criança não dorme. Não sei de onde que veio esse ditado que dorme, né? Porém, aí o que que acontecia? Ele dormia às 8 da noite, acordava às 11 e passava a madrugada toda acordado. Vocês acreditam? É verdade. E tinha gente que fala, nossa, o meu dorme às 8 e vai a noite inteira. O Rael não. O Rael colocava às 8 pra dormir, 8, 8 e meia, teve dia que eu cheguei às 9, né, pra deixar um pouquinho mais tarde. E ele rodeava a noite. Ia até às 5, 6 da manhã, daí ele ia dormir. Sem brincadeira. Podia andar de carro daí. Não tinha jeito dele dormir. Eu até pareci de cara limpa hoje, porque o Rael acordou cedo. E a Liz A Liz ainda dorme. Vou pular pra Liz agora. A Liz ainda dorme ali. Ela começa com os sinais de sono 8, 8 e meia. Mais ou menos que ela começa a ficar mais ardida. Agora, daí, mais ou menos por aí, sabe? Às vezes, quando o mamar é antes, eu faço o banho meia hora antes. Ela mama de 3 em 3 horas. Então, eu faço o mamar antes. Mamar não, o banho antes, que eu dou banho nela meia hora antes dela. Dá 2h30 de mamar, eu dou banho, e daí já dá 3 horas eu dou mamar e ela dorme. Então 9, 9h30 ela tá dormindo. Porém o Rael não, o Rael vai dormir às 11. Foi o máximo assim que eu consegui. Ontem, na verdade, ele foi dormir, era quase 1. Mas é porque ele dormiu muito tarde, né? E ele tava fazendo fono também, então ele precisava dormir pra ele não ficar tão ardido. Mas tem dia que eu tento segurar o dia todo pra ele dormir umas 10, sabe? E assim nós vamos, né? Então a rotina dele do Rael tá mais bagunçada ainda que eu não consegui ajeitar. É... Mas hoje vai ser um videozinho mais curto, sabe, pessoal? Que hoje eu quero só contar algumas coisinhas pra vocês, né? Que faz tanto tempo que eu não venho aqui, né? Desde que a gente descobriu, que eu fiz o chá revelação, eu não apareci mais. Mas eu quero voltar com meus vídeos aqui. Essa mesma coisa, maternidade, que eu vou falar sempre, porque é o que eu tô vivendo agora, né? É o meu. Agora é o meu maior. Esqueci o nome. Mas é o que eu tô vivendo agora, é a maternidade. Então eu quero trabalhar nessa parte, né? Quero, tipo, falar sobre essa parte, como tá sendo com eles, né? E sobre a adaptação do Rael, que eu não lembro quem me perguntou no Instagram. Então, no começo, o Rael, tipo, ele ficou muito distante de mim. Eu até sofria, tipo, antes de eu ir ganhar a Alice, porque era o seguinte, eu pensava... Eu acho que até cheguei a comentar no Instagram. Falando isso, me segue lá no Instagram, tá? Que ele, tipo, ele é grudado comigo, assim, no extremo, sabe? Ele não me deixava pra nada. Uma vez grávida, eu fui lavar um tapete aqui na frente de casa e deixei ele 2 minutos com a avó dele. Era o tempo de eu lavar o tapete, pois ele ficava me chamando que ela teve que trazer embora, porque ele não desgrudava de jeito nenhum, e eu já tava grandinha. E o meu maior medo era ir no hospital, ter que ganhar nenê, né? Ter que não, né? Eu ia ganhar nenê pra ganhar nenê, né? E ter que deixar ele. E daí, tipo, eu morria de medo, tipo, casa voz, tipo, era tipo assim, eu tinha medo dele não se acostumar. Então daí até falei pro Gia, fique com ele, por favor, sei lá, vamos pegar os dias, né, um pouco antes pra ele não sofrer, né. Eu achei que ele ia sentir minha falta. E, gente, pasmem, ele não sentiu a minha falta. A cara da mãe, né, vai lá no chão, né? Mas ele é muito, tipo, era e é agora, ele começou de volta, muito grudado comigo. Aí quando eu cheguei no hospital, eu fiquei 2 dias no hospital. Quando eu cheguei do hospital, o Rael, tipo, tava mexendo no celular na hora que eu cheguei. Ele, tipo, não deu muita bola, assim, sabe? Ele não...
Se não foi aquele, nossa, minha mãe chegou, como ele tava assistindo, o celular puxa muita atenção, né? Então, como ele tava assistindo, ele não, assim, sabe? Aí depois, o primeiro momento que o Rael teve foi pegar um carrinho, porque ele é muito novinho ainda também, né? Ele tinha 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos o Rael. Ele pegou um carrinho e foi levar pra ela brincar. Aí, tipo, ele pegou e arremessou o carrinho, assim, só que, né, tipo, jogou o carrinho, caiu no chão, assim, o carrinho, sabe? Não, né, não chegou nem perto dela, nem nada. Ela tava na cama, e ele veio, aí eu fui, pedi abraço, tudo, e ele ficou, tipo, distante de mim, por um certo período. Até eu acho isso importante para as mamães que às vezes têm um nenenzinho pequenininho, né, igual o Rael, eu engravidei quando ele tinha 1 ano e 3 meses. É importante essa fase de fazer eles, sabem, como é que eu posso explicar? Entender que ó, o Rael, eu só entendi depois que eu vi, que eu fiz. Eu acho que a Liz já tava com uns 2 meses e o Rael era tipo, de mim ele tava muito distante. Como falavam que ele sentia a minha falta, mas porém ele não se achegava em mim. Só que a Liz teve cólica, então ela ficava o dia todo no meu colo, sabe? Não tinha o que tirasse a Liz do colo. Agora que passou as cólicas, com 3 meses. Mas era. E eu procurei de tudo, gente, de tudo, de tudo, de tudo. Mas esse é pra outro vídeo. Se vocês quiserem saber, comenta aqui, tá? Aí tá. E o Rael muito distante de mim. E eu sentia, né, aquilo. É horrível, né, pra uma mãe sentir que o filho tá distante por conta de outro bebê, né? E não adianta vir julgamento que. Quantas vezes eu já me julguei por isso, não preciso de ninguém que venha julgar, né? A gente mesmo, a mente se sabota milhares de vezes. E agradeço por a Alice estar aqui e agora tá sendo tudo tão maravilhoso entre os dois, né? Mas voltando à história. E o Rael tava se afastando, ele tava afastado de mim. Tá, e na hora que eu voltei também, a Lizzie tão pequenininha, na hora que eu olhei o Rael, eu vi, tipo, aquele nenezão, sabe? Ele era grande, eu tratava ele como um nenezinho meu, assim. E não como um moço que já tinha crescido. Não um moço, né? Mas uma criança que já tinha crescido, um nenê que já tinha crescido. Ele parecia enorme, assim, sabe? Na hora que eu vi ele, eu não podia pegar, né? Por conta do meu parto, mas ele, tipo assim, tava enorme, sabe? Aí tá, vamos voltar pra história lá. Aí que eu quero meio que dar uma dica pra vocês, que eu entendi. No momento que eu entendi, eu, tipo, parei e pensei por que eu não fiz isso antes. O Rael tava sentado no sofá e, na verdade, antes disso, ele tinha me pedido pra pegar a Liz. Ele chegava, dava um beijinho e saía fora. Ele não me beijava, ele beijava a Liz e saía fora. Só isso que ele fazia. Ele não chegava em mim e me beijava igual antes, ele me abraçava, me beijava, não queria sair do colo. Ele não fazia isso comigo. Ele beijava a irmãzinha dele e saía. E eu podia pedir muitas vezes. Ele não fazia de jeito nenhum. Aí tá. Foi assim, né? E eu tava sentindo bastante dele não chegar em mim. Porém, daí chegou um certo dia, que ele pediu a Liz pra mim. Mas como ela era muito pequenininha e ele também é nenê, eu tinha medo de entregar na mão dele. Não entregar, mas eu colocar, eu tinha medo de machucar a Liz. Porém, um dia eu falei, vou dar pra ele segurar. Eu falei, sente aqui que a mãe vai colocar no teu colo. Ele sentou. Gente, eu coloquei no colo dele. Foi a maior alegria da vida dele. Foi a maior alegria. O Rael se transformou naquele momento. Eu vi que, tipo, mudou tudo. Se eu tivesse na hora de chegar do hospital, ó, é vivendo que se aprende, né? Mas se eu tivesse chegado do hospital e às vezes tivesse colocado no colo do Rael na hora que eu cheguei, às vezes, sei lá, depois que a gente tava em casa, quietinho, ou esperado um dia pra ele se acostumar e ter colocado antes, o Raul ia mudar antes. O carinho dele parece que o amor, assim, multiplicou, sabe, gente? O carinho, voltou todo aquele carinho que eu sentia antes de eu ir ganhar a Lizzie, que ele era comigo. E do momento que eu ganhei a Lizzie, né, ficou aquele um mês e meio, ele tava muito distante, muito assim, sabe, longe de mim. Ele beijava a irmãzinha, mas ele não chegava em mim. Daí, no momento que eu coloquei no colo dele, olha, é uma experiência tanto assim, na hora que eu vi que o Rael pegou ela no colo, ele deu aquela risada gostosa, aquela risada, tipo, parece que era isso que ele tava querendo, era esse amor que ele precisava ali pra sentir. Ou era o determinado tempo dele, né?
Não sei. Porém, só sei que foi assim. Tipo, parece que o amor dele multiplicou. Ele voltou a ser carinhoso, amoroso. Tipo assim, ele não é muito de pedir colo, sabe? Mas ele pede agora. Antigamente eu andava atrás dele pra pedir colo. Agora, como a Lizzie fica muito no colo, pois é, nenezinha. E não nego, né? Toda hora ela quer colo, eu pego. E quando ela quer colo e o Rael quer colo, eu ponho ela um pouquinho, né? No sofá ou em algum lugar na cama e pego ele. Sempre, tipo, tento dar a mesma atenção. Por mais que a gente não consiga, porque a Liz precisa muito mais de mim agora, no caso, do que ele. Tipo, eu troco a fralda dele ainda, sim. Ele tá com 2 anos e 4 meses e a Liz tá com 3 meses, vai fazer 4 agora, dia 23. Então, ele usa a fralda ainda. Eu troco a fraldinha dele, eu dou a atenção dele, faço as coisinhas dele, né, que ele gosta. Porém, a Liz sempre no colo, porque a Liz, né, gosta de um colo. E por conta das cólicas, então ela já acostumou. Foi 3 meses de cólica com ela, muito difícil também. Então, tipo, era aquele estresse de cólica que o Rael nunca teve. Igual eu falava, nossa, eu pensava comigo, nunca falei, né? Eu pensava, eu vou tirar, viu, não leve isso pra vida, que uma gestação não é igual a outra. A tua gestação pode ser uma coisa de um bebê, de outra coisa, ou pode ser a mesma coisa. Eu pensava que a Liz ia nascer igualmente o Rael. E eu já sabia ser mãe do Rael, então eu ia tirar de letra ser mãe da Lizzie. O problema é que não foi isso. Foi totalmente diferente, gente. Porque o Rael era muito calmo. O Rael não chorava. O Rael não chorava. Calmo, calmo, calmo. Saí pra casa dos outros, o Rael ia muito bonito. Muito bonito. A gente ia jantar na minha mãe. Voltava. O Rael sempre foi de mamar às 11. Por isso que eu falei, sempre foi tarde que ele ia dormir. Só que ele mamava às 11 e dormia a noite toda. Acordava lá às 6, 7 horas da manhã. A Liz já ela tem que estar na casa no horário dela e tem que dormir até as 9h30. Então, a diferença de um com o outro, né? Agora a gente não sai tanto, né? Até que ela tá pequenininha, né? Mas o Rael não teve essa cólica, sabe? Que não tinha. Eu tenho um remedinho que eu comprava. Nossa, eu dava pro Rael. O Rael ficava zen, assim, bem. Melhorava. A Liz, eu dava o remédio, o mesmo remédio, que custa caro. É, eu dava o remédio e ela não sarava. Ela só sarava se tivesse, tipo, ou encolhidinha, você sabe, acho que os movimentos da cólica, né? As perninhas que faz os movimentos, tudo isso, né? Eu acho que nem foi um desabafo, eu tô meio que contando a história pra vocês. Do que aconteceu nesses 3 meses, né? Daí, então, agora eu me perdi onde eu estava. Mas a Lizzie teve essa cólicazinha, sabe? Foi até os 3 meses, graças a Deus, agora já passou, ela tá bem mais calma, bem mais fácil de lidar. Que era difícil por conta de ser os dois, né? E eu fico sozinha em casa com eles, né? Às vezes eu vou na minha mãe, porém daí tem eles, né? Mas a Lizzie também é outra coisa que ela tem. O Rael, desde que nasceu, ele ia no colo da minha mãe, ele ia no colo de quem pegasse. Ele ia. A Lizzie, ela não saía do meu colo. Se ela ficasse um pouco no colo da minha mãe, pra vocês terem uma ideia, que o Rael ficava de boa. No colo da minha mãe, ela, tipo assim, eu não podia falar nada. Eu tinha que ficar muda, assim, ela não podia escutar minha voz. Mas não dava 5 minutos também. Se eu ficasse muda, né? Não dava 5 minutos. Mas eu pensava que podia ser, tipo, o coração que ela sentia, sabe? Eu não sei vocês, mas se forem mãe de primeira viagem, invistam em sling, coisa assim. É sling, eu acho que fala. Não tem coisa melhor. Procura no YouTube pra você ver. No YouTube, na internet, né? Sling. Ai, coisa maravilhosa. A Liz parava o dia todo no sling. Porque vocês devem conhecer já. Ele é igual um canguru. Porém, ele é de malha, assim, sabe? O meu é um cinza, de malha. Foi o que me ajudou com a Lizzie. Porque a Lizzie só chorava. Aí ela ficava quentinha, então ela ficava, nossa, maravilhosa. Ela amava ficar no sling, porque daí ficava só no colo também. E não doía tanto minhas costas e nem meus braços, porque não precisava ficar segurando. Foi o que salvou, gente do céu. Juro pra vocês. E depois que eu tava contando lá dos abraços do Rael, né? E depois que houve aquela conexão do irmão que eu coloquei ela no colo dele, o Rael transformou, mudou. Por isso que eu digo que é uma dica, né, de mãe que às vezes, né,
a gente fica com medo de algumas coisas. Hoje, às vezes, eu nem me toquei, na verdade. E tinha medo também de machucar, né? Às vezes, isso que eu pensava, assim, você me fala, você me coloca esse medo. Aí você vai ver quando nascer o outro, ele vai querer bater, vai querer, né? E o Rael não foi assim, sabe? Eu, primeiro momento, ele veio jogar um carrinho, sabe? Mas eu acho que foi mais pra ele mostrar, eu tô aqui, sabe? E ele começou a fazer coisas também que ele não fazia antes. Tipo assim, colocar a mão na boca e ele vomitava. Mas eu acho que era pra chamar a atenção nossa. Por conta da Liz estar muito ali com cólica e ela não parava, gente. Ela não parava no colo do pai dela. Ela não parava. Então vocês pensem, a minha cabeça. Ela não parava no colo do pai dela. Porque eu acho que ela não sentia o coração. Não se... Eu acho que é isso, porque eu não podia. E daí era cólica, só parava no meu colo e dormia no meu colo. Teve algumas vezes daí depois, agora que deu uma diminuída, ela, na verdade, até nós chegamos à conclusão que não era cólica, é disquesia, que a Lizzie tinha. Disquesia, eu acho que é isso, sabe? Que a médica falou que ela tinha. E também, não sei se vocês acreditam ou não, mas eu acredito na cólica de 3 meses. Se não curar de 3, vai para 6 meses. Se não curar de 6 meses, vai para 9 meses. O Rael nunca teve nenhuma delas. A Liz já teve a de 3 meses, porque graças a Deus agora já ela. Nossa, parou surreal, gente. Agora tá muito mais fácil de cuidar, tá muito mais fácil, sabe, de lidar. Porém, ainda ela é bem colenguinha, sabe? Ela gosta de um colinho da mãe dela, né? Porque se ela for para outro colo, também é a mesma coisa. E esse argumentinho da Liz, assim, mais de ter horário, tem que estar na casa, sabe? Ela é mais caseiro. O Rael, soltinho, gente do céu. Ele gosta de sair, né? Vamos ver quando a Liz ia ficar maiorzinha, mas o Rael desde pequenininho, né? Eu parava mais na minha mãe do que na casa, né? Então, gosto também. Mas a Liz não foi diferente. Também eu parava mais na minha mãe do que na casa. Porém, ela é bem mais, assim, ardidinha por conta dos lugares, sabe? Ela estranha muitas pessoas também. Ela não gosta de ir no colo, não vai. Ela só para no meu, literalmente. Eu não sei se alguma mãe já sofreu com isso. Sofreu não, que é gostoso por em partes, da gente ficar ali no aconchego com eles. Porém, como eu tenho Rael, eu ficava naquela, tipo, a gente se julga muito, né? Eu vou dar mais amor pra ela do que pra ele. Só que daí eu parei e pensei, quando o Rael era nenê, era 24 horas pro Rael. Era todo momento o Rael no colo, eu parava na frente da televisão pra ele assistir, todo momento. Só que certo, agora eu tenho que dividir o tempo pros dois. Então o que eu tô fazendo? Eles se enturmarem. O Rael esses dias até tava pulando na caminha dele. Ela é no chão, sabe? Pessoal, pra não ter, né? É, perigo, ela é no chão. E ele começou a pular. Aí eu falei, ó, a irmãzinha pulando com você. Segurei bem no colo, né? E fazia, tipo, sentido que ela estivesse pulando com ele. Ele ama. Gente, ele é tão amoroso com ela que até todo mundo fala, né? Pergunta se ele tem ciúme. Ele teve no começo. Eu não vou dizer que ele não tenha ciúme de mim com ela, porque ele quer a mãe dele, né? Porque era só dele, né? Mas, assim, pelo que o Rael é hoje em dia, eu vejo o amor, o carinho. E não me arrependo de ter tido ela, assim, porque eu acho que vão se dar muito bem, assim, eles vão ser muito carinhosos e amorosos. Talvez ela, né, por ser mais ardidinha, né? Porque tem hora que ele vai beijar ela chora, né, sabe? Mas ele é muito carinhoso, pensa num pior, que dá vontade de morder. E comigo ele voltou de novo, né? Ele vem, abraça, beija. Agora ele pede colo, né? Porque antes eu vivia pegando colo sem ele querer. Agora ele já pede colo, porque eu tô com a Liz no colo a maioria das vezes, né? Então ele vem e pede meu colo. E tá, gente, maravilhoso. É por isso que eu falo, não se espelhe na história de alguém, sabe? Eu posso contar que no começo, né? Que tá sendo o começo ainda. Não, mas lá no comecinho, bem no comecinho de um mês da Lizzie, não foi fácil pela distância que eu senti do Rael. Não foi fácil. Porém, agora tá muito gostoso, assim. Por mais que o Rael seja nenenzinho ainda, mas ele é muito, sabe? Parece que ele tá bem mais aceitável, tá muito carinhoso, muito amoroso. Ele abraça a gente toda hora. Tem as rebeldias dele, né? Por conta, eu acho que dela, que teve essa mão, que ele enfiou a mão na boca e vomitou. Como ele não se expressava também, eu quero falar em outro vídeo, senão você vai ficar muito longo. Como ele não se expressava também, ele diminuiu ainda, sabe, o se expressar.
ele chorava bastante e gritava, assim, sabe? Ele gritava, tipo, fazia birra mesmo, mas uma birra assim que eu nunca tinha feito. Eu acho que era pra chamar atenção por conta da Liz. Mas, gente, foi colocar, eu juro pra vocês, foi colocar a Liz no colo do Rael, acabou tudo isso. Foi, sinceramente. Mas, pessoal, então é isso que eu queria contar pra vocês. Mas, assim, o amor dos irmãos ali não é um desabafo, é mais ou menos um desabafo ali, contando uma história pra vocês. Contando a história que foi esses 3 meses, né? É bem doido. Se vocês querem saber mais, quiserem, né? Saber mais, deixa aqui no comentário, eu vou estar trazendo os vídeos. Eu sei que tem gente que quer o vídeo do relato de parto. Eu vou fazer ainda. Hoje era mais um desabafo que eu peguei o celular, falei, vou com a cara lavada e vou fazer. Aproveitar que eles foram dormir. E me contem aqui no comentário se você é mamãe de 1, 2, de quantos nenéns você tem, qual que é a diferença de idade e como que foi aí a experiência. Porque aqui foi difícil, mas agora tá só amor e carinho, gente, graças a Deus. Eles estão muito amigos, irmãos, né, ali. E espero que continue assim, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei bastante, mas espero que vocês tenham assistido até o final, tá? Pra escutar tudo isso. Você que é mamãe de primeira viagem, não se assuste pra ter o segundo. É gostoso. É difícil, eu não vou falar que não é difícil pra vocês, tá? Mas eu não me arrependo de ter tido a Liz assim, de... Aí eu falo, o Raio era muito novinho, 1 ano e 3 meses. No começo, eu tive muito medo. Por conta que vem o julgamento, Rael vai perder o colo. Rael nunca perdeu o colo. Eu tentava sempre dar muito amor pra ele, por mais que ele se esquivasse de mim, sabe? Eu tentava muito ir atrás dele pra ele não se sentir assim, ela veio e eu fiquei de lado. Você vai ter que se desdobrar, né? Mas como você já conhece teu bebê que nasceu antes, eu acho que você tira de letra, tá? Não que a gente tire de letra, mas que no amor ali a gente vai coisar, tipo a casa. Eu falo deixa bagunçado, mas eu sou bem neurótica com isso. Porém, eu tento me controlar agora, sabe? Pra dar mais atenção a eles. Mas é isso. Não tenho medo, então, tá? É só uma experiência que eu tô contando pra vocês. É uma história, um desabafo, não sei. Só tô contando a história pra vocês, meu Deus, como que foi esses 3 meses entre o Rael e a Liz ali, né? E a gente tentando administrar. Não tá tudo certo, não tá. Mas eu quero gravar ainda pra vocês como que é o nosso dia ou nossa noite. Agora a Liz tá bem melhor, já tá dormindo assim, entre aspas. Tem noite que ela dorme bem, tem noite que ela reclama um pouquinho mais, tem noite que o Raelzinho acorda de madrugada, tem sim. Mas dá tudo certo? Tô escutando a Liz chorar, então eu vou correr ver ela. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, tá? E até o próximo vídeo. Beijos!